Eu vou estar fazendo algumas considerações sobre o segundo livro das Crônicas. É um livro que tem 36 capítulos e no Antigo Testamento hebraico ele é um livro só, ele compõe um livro só com o primeiro livro das Crônicas. O provável escritor, embora que não seja batido o martelo, é ele, mas possivelmente tenha sido o sacerdote Esdras que tenha escrito o livro de 1ª e 2ª Crônicas. Embora que a gente não possa atestar isso, é uma suposição que pode ser bem correta, mas nada nem ninguém pode atestar, porque não tem o autor do livro. Então nós começamos no capítulo 1, com Salomão indo a Gibeon, e Gibeon ficava a noroeste, parece noroeste de Jerusalém, não era longe de Jerusalém, e era um alto, e ali estava a tenda da congregação que Moisés tinha feito no deserto, e ele vai ali para oferecer sacrifícios, embora que a arca da aliança não estivesse na tenda do tabernáculo, mas estivesse já em Jerusalém, porque Davi ali tinha armado uma tenda para a arca. E aí é interessante nesse primeiro capítulo aqui, é que quando Deus aparece a Salomão, e ele oferece a Salomão a oportunidade de fazer um pedido, aí nós vamos ver que Salomão ele pede sabedoria. E aí é interessante porque, por que ele pede sabedoria? Ele é um jovem ainda. Mas tu vai descobrir que ele pediu sabedoria, se tu tiver a oportunidade, uma hora, de pegar o livro de Provérbios. Salomão, quando ele escreve Provérbios, ele diz: olha, o meu pai me ensinava, e ele sempre me dizia, pede sabedoria, sabedoria é a coisa principal. Então ele foi instruído pelo pai a pedir sabedoria. Então não foi assim ao acaso que aconteceu lá na cabeça dele, chegou e disse, não, eu vou pedir sabedoria, não. Se tu pegar Provérbios no capítulo 4, ele diz assim, vamos pegar o 3 aqui, ó. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência. Não te esqueças, nem te aparta das palavras da minha boca. Aí ele diz assim, no 7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Então, não é ao acaso. Mas Davi, ele ensinou Salomão, olha, a sabedoria é a coisa principal, tu tem que ter sabedoria. Aí ele pede sabedoria e Deus lhe concede o seu desejo. E Salomão vai ser o homem mais sábio que já existiu. E no capítulo 2 ele já começa a construção do templo. E aí vai surgir um tal de Irão Abiú, que é filho de uma mulher israelita com um homem de Tiro. E ele vai fazer a maioria das coisas da construção do templo, das coisas de trabalhar com ouro, com cobre, com prata, vai ser esse Irão Abiú que vai fazer. No capítulo 3 começa a construção do templo. E aí é interessante que ele vai edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. E nesse monte foi onde o anjo do Senhor apareceu a Davi, ali na eira de Ornão Jebuseu. E vai ser interessante isso aí também, porque lá no Monte Moriá, se tu pegar Gênesis 22, 2, tu vai ver que foi nesse mesmo lugar que o Senhor falou com Abraão para que ele tomasse o único filho e fosse à terra de Moriá e ali oferecesse
o seu filho em holocausto. Então Moriá vai ser o lugar, essa terra de Moriá vai ser o lugar que a gente vai entender que é Jerusalém, que é nesse lugar, no Monte Moriá, e aí vai ser aonde Abraão ia oferecer Isaac, e aí vai ser nessa área que Jesus vai ser, o nosso amado Senhor Jesus Cristo vai ser crucificado. Também aqui nós temos a construção do templo, a construção de 2 querubins, e esses querubins eles vão ter uma asa tocando numa parede e outra asa tocando noutra, e no centro as suas asas se tocam, são 2 querubins que são construídos. Tem o altar no capítulo 4 e o mar de bronze. No capítulo 5, nós vamos ver a arca sendo levada para o santuário do templo. No 6, Salomão ele vai abençoar o povo, e aí ele vai fazer uma oração maravilhosa. Ele se ajoelha na presença de toda a congregação, estende as mãos para os céus e ele ora, clamando que Deus aceite aquele lugar, para que Deus coloque o nome dele. E aí ele diz, olha, nós vamos errar, o povo vai pecar, mas quando nós estiver aqui orando e clamando, a ti tu ouve desde o céu. E Deus aceita o lugar, e a glória de Deus vem sobre aquele lugar. E ele pede que os olhos de Deus estejam abertos, os ouvidos atentos à oração que se fizer naquele lugar. E aí no capítulo 7 nós vamos ver o que? A glória de Deus. Ela vem sobre aquele lugar. Então o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor porque a glória tinha enchido a casa do Senhor. E é interessante, tu vai ver aqui uma coisa interessante, que lá quando Davi ele oferece o sacrifício a Deus na hora que o anjo do Senhor está destruindo Jerusalém, Deus manda fogo do céu para consumir o holocausto, que vai ser o que aconteceu também com Elias, quando Elias faz a batalha dos deuses, e que vem fogo do céu e consome o holocausto. Aqui também vai vir fogo do céu e vai consumir os holocaustos. Desce fogo do céu, é uma coisa maravilhosa e tremenda. E aí Deus fala, aparece novamente a Salomão, e aí tem uma passagem no 7,14 que é tremenda, que é assim: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, é interessante aqui, que quando Deus é o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira coisa que Deus requer é se humilhar. Então o nosso problema é a nossa altivez, a nossa soberba. Então quando Deus diz assim, ó, tu é povo de Deus, tu se chama pelo nome de Deus, mas a primeira coisa que Deus requer é se humilhar. Tu tem que se humilhar, tem que andar em humildade diante de Deus. Só Deus é exaltado. E o dia do Senhor vai ser sempre sobre soberbos. Então se quem é soberbo está perdido. Soberbo, arrogante, presumido, altivo. Então esse tá mal com Deus, porque a primeira coisa que Deus requer é se humilhar, é se colocar em humildade, porque a palavra de Deus é que Deus exalta os humildes, mas resiste ao soberbo. E aí Deus manda, né, orar, buscar e se converter. E aí Deus perdoa. No 7, no 8, nós vamos ver Salomão edificando várias cidades e fazendo os heteus tributários. No 9, a rainha de Sabá vem e ela vê a glória de Salomão, e ela disse que ela não acreditava até que ela veio e viu, e ela disse, olha, não me contaram nem a metade da sabedoria que tu tem, não me contaram nada, tu sobrepujou em tudo que eu ouvi, e que se eu ouvi, todos os reis queriam ouvir a sabedoria e a glória que Deus tinha concedido a Salomão. Também aparece no 9, a morte de Salomão. Agora, existe um problema que eu tenho quase certeza, e eu vou ver se eu consigo achar agora nesse momento, mas não vou nem pesquisar, porque de repente vai
demorar muito para nós achar. Mas uma coisa que Deus havia recomendado aos reis de Israel é que eles não poderiam acumular nem cavalo e nem ter muitas mulheres. E é uma das coisas que Salomão ele peca, e eu vou achar aqui e vou te mostrar essa passagem para que tu entenda. Eu achei aqui essa passagem em Deuteronômio, no capítulo 17, e diz assim, acerca do rei o povo escolheu no 17 e 16 diz assim, porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito. Aí no 17, tampouco para si multiplicar mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Então Salomão ele cai nos 3 erros. Ele teve 1000 mulheres, ele trazia cavalos, a reveria teve ouro e prata, e ele termina a vida, embora aqui em Crônicas não apareça, ele termina em completa idolatria. As mulheres perverteram seu coração quando ele fica velho, e ele sacrifica ídolos, e ele tem um final terrível. Salomão, que foi um homem amado de Deus e que amava o Senhor, mas ele caiu porque as mulheres lhe perverteram o coração, e ele fez o que não podia, o que a Bíblia diz na segunda lei, lá em Deuteronômio, dizia, não pode multiplicar cavalo, e ele multiplicava e trazia. Tinha muitos cavalos. E ele teve muitas mulheres, muito ouro, muito prata, e ele cai. No 10, aí nós vamos ver aqui, por causa de Salomão, o reino é dividido pelo seu pecado, pela sua idolatria, e aí Roboão assume o reino e segue o conselho dos jovens e não dos anciãos. E aqui é interessante também, porque isso vinha do Senhor, o reino foi dividido, fica o reino do sul, Judá e Benjamim, e os reinos do norte, as 10 tribos, que seria o reino de Israel. Mas quando Roboão ele vai pedir conselho, aí ele busca conselho dos anciãos, os anciãos aconselham ele com sabedoria, e depois ele vai se aconselhar com os jovens que cresceram com ele. E aí ele mete o pé pelas mãos porque ele segue o conselho dos jovens. E hoje é assim, os jovens querem seguir conselho de outros jovens, e não dos mais velhos. Eles buscam conselho com outro jovem, e aí sempre dá zebra, nunca dá correto. Eu tenho uma história que eu escutei há muitos anos atrás, que num certo lugar lá na África, a população de elefante havia crescido demais. E aí estudaram um lugar que pudessem levar uns elefantes para outro lugar, para que eles não, em que eles pudessem se manter e haver equilíbrio. Aí acharam um lugar que tinha um rinoceronte branco. Aí esse animal não tinha predador nenhum, então não, vamos botar os elefantes jovens lá. E aí colocaram os elefantes jovens lá naquele lugar. Passou algum tempo, começou a aparecer rinoceronte morto. E aí começaram a aparecer mortos. E aí não se sabia por quê. E aí começaram a filmar na noite, e aí se descobriu que os elefantes jovens, eles começaram a enlouquecer esses outros animais, e eles levavam esses animais à morte. E aí se entendeu que o quê? Que esses jovens elefantes, como eles não tinham os mais velhos para seguir, eles faziam o que eles queriam. Não sei se tu está entendendo. Tipo assim, eles faziam uma coisa contra a natureza, porque eles estavam ali, não tinham os mais velhos para orientar e para seguir de modelo. Eles faziam o que dava na ideia deles. E aí eles mataram os rinocerontes. Então, aqui ele segue o conselho dos jovens. E aí ele se dá mal, porque ele não segue o conselho dos mais velhos. E é assim que os jovens hoje fazem, eles estão se aconselhando uns com os outros. Vamos fazer. E aí as coisas começam a dar errado. No capítulo 11, Roboão ele está com a ideia de fazer guerra contra a tribo do norte, para tomar tudo de novo, mas aí Deus não permite, e aí eles não entram em guerra.
Mas os que temem ao Senhor se vêm para Jerusalém. Por quê? Porque o Jeroboão ele já começa errado. Ele faz 2 bezerros de ouro, coloca um em Betel e outro em Dan para adorar, e aí ele já começa na idolatria e já o reino do norte começa errado. No capítulo 12, nós vamos ver que Roboão ele começou bem e por 3 anos ele andou correto diante de Deus. Mas depois ele deixa o Senhor e aí o Senhor entrega ele nas mãos do rei do Egito, de Sisaque. E aí ele começa a servir Sisaque, e Sisaque leva quase todo o ouro que existe em Jerusalém. No capítulo 13, nós temos que Abias assumiu, no capítulo 13, Abias ele vai assumir o reino no lugar de seu pai, e ele vai ser um rei, embora que aqui pareça que ele reinou e foi um bom rei, porque ele ordena uma peleja, uma batalha contra a tribo do norte, e ele vence porque ele clama ao Senhor e ele diz que Deus está com ele. Só que ele não foi um bom rei, embora que nessa guerra aqui ele confia em Deus. Com 400 mil homens ele vence Israel, que tem 800 mil, porque ele faz menção do Senhor e o Senhor ajuda ele, e ele consegue vencer Jeroboão. E aí ele toma Betel e mais outras cidades, mas ele não foi um bom rei. Ele não foi um rei perfeito diante de Deus, embora que nessa batalha aqui ele confiou no Senhor. Mas no capítulo 14 vai surgir Asa, e Asa vai ser um bom rei. Ele começa muito bem, vence os etíopes. No capítulo 15 ele renova a aliança com o Senhor, e ele começou muito bem. Mas ele não termina tão bem assim. Por quê? Porque no final da vida dele, quando ele é repreendido pelo profeta, por ele não ter confiado em Deus, e aí ele se irrita, ele se enfurece contra o vidente, o profeta, e aí ele lança o profeta no tronco, porque ele estava enfurecido. Então ele começou muito bem, mas no finalzinho da vida ele termina mal. E aí ele tem uma enfermidade grave, ele cai doente dos pés, e ele, contudo, mesmo ele estando enfermo, ele não busca o Senhor, mas busca os médicos, e aí ele vem a morrer. Então ele começou bem, mas o finalzinho da vida de Asa não é bom. Mas no 17, nós vamos ver surgir um excelente rei, que é Josafá. Então eu já tinha falado no outro áudio, nós temos, fora Davi, nós temos 3 reis que são exemplos. É Josafá, Ezequias e Josias. Josafá está nesse quadro de excelentes reis, porque ele teme ao Senhor, ele ensina o povo, ele manda os levitas, sacerdotes de cidade em cidade, para ensinar o povo. Ele se fortalece em buscar o Senhor, ele fortifica Israel, e Deus coroa ele com muita riqueza e glória. Só que ele, quando no 18 vê, ele está com riqueza, está em glória, em abundância, ele se aparentou com Acabe. E Acabe era um rei terrível, a mulher dele era Jezabel, se tu te lembra, ela incitava ele para fazer mal diante de Deus, e aí ele vai se aparentar mal. Então foi um excelente rei, mas se aparentou mal, e aí ele vai tomar uma filha de Acabe para ser esposa do filho dele, e isso é um terror, vai causar muito mal para Israel. Mas Josafá, ele não vai deixar, ele é um homem de Deus. Agora ele se juntou com quem ele não tinha que se juntar. Ele se juntou com Acabe, e Acabe era um péssimo rei. Mas ele é repreendido, no 19 tu vai ver que ele vai ser repreendido pelo profeta Jeú, porque ele está se juntando com quem ele não tinha que se juntar. Então aqui, tu pega 19:2. Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor, por isso virá sobre ti grande ira da parte de Deus, do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste
o teu coração para buscar a Deus. Então tu vê que o profeta ele repreende, ele diz assim: tu tá amando os que odeiam o Senhor e tá ajudando os ímpios. Então ele é repreendido, mas ele segue confiando em Deus, ele segue buscando ao Senhor. E no 20, ele tem uma grande vitória sobre muitos inimigos que vieram contra ele. E aí nós temos uma passagem maravilhosa aqui no 20:12. Ele disse assim, e essa é uma oração que a gente pode fazer sempre, ele assim: ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então aqui é algo maravilhoso da vida de Josafá, que é a nossa oração. Nós não temos força contra essa multidão que vem contra nós, essa grande multidão, e muitas vezes nós nos encontramos nessa situação que nós nem sabemos o que nós vamos fazer. Mas ele diz assim: os nossos olhos estão postos em ti. Nós temos que colocar os nossos olhos em Jesus. A Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E nessa oração ele tem resposta de Deus, né? Que a peleja não é nossa, mas é de Deus. Então, nessa peleja que tu tá passando e lutando, essa batalha é de Deus. Então, os teus olhos não têm que estar postos na multidão que vem contra ti, mas tu tem que colocar os olhos no Senhor. E nós temos que aprender como Josafá fez. E é bênção. No 21 tem a morte de Josafá. E começa a reinar o seu filho, Jeorão, começa a reinar. E aí, Josafá vai, infelizmente, colher o fruto da aliança errada que ele fez com Acabe quando se aparentou com Acabe. Porque o seu filho vai ser um mau rei. E ele começa a andar no caminho dos reis de Israel, porque como fazia a casa de Acabe. Por quê? De repente estou falando muito rápido, vou falar mais devagar. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe. Porque tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então, esse caso aqui foi um erro de Josafá quando ele se aparentou e amou os que Deus odiava. E aí ele traz um mal sobre a vida dele, do filho dele, e o filho dele vai ser um mau rei. No 22, Acasias reina, e ele vai morrer quando, acredito eu, que ele vai ser morto. E ele vai ser morto aqui realmente, porque ele também entrou no caminho da casa de Acabe. E aí vai ser, Acasias é filho de Jeorão. Então Jeorão, ele foi mau rei porque ele se aparentou, a esposa dele era filha de Acabe e de Jezabel. E agora Acasias vai ser um mau rei porque a mãe dele era conselheira. Quem é a mãe dele? A filha de Jezabel com Acabe. E ela era conselheira para proceder impiamente. Então ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele vai ser morto por Jeú. Quando Jeú ele está fazendo justiça e Deus está usando ele para exterminar a casa de Acabe. E aí a Thalia vai... Ela é perversa, ela vai matar todos os filhos do rei, mas vai se salvar um, que é Joás. E aí Joás, no 23, ele vai ser ungido rei, e também vai ser um excelente rei. Tu vai ver no 23, 24, no período que o sacerdote Joiada, ele está orientando. Então ele vai ser ajudado por Joiada, o sacerdote, e todo o período que Joiada está vivo, ele vai ser um bom rei. E Joiada é um caso especial aqui, porque ele era um sumo sacerdote, e ele morreu farto de dias, e ele morreu com 130 anos. E aí sepultaram ele na cidade de Davi com os reis.
porque ele tinha feito muito bem em Israel para com Deus e a sua casa. Então, o sacerdote ele teve uma honra, além de Deus dar conceder ele para que ele vivesse 130 anos, ele, quando ele é morto, ele é sepultado com os reis, porque ele fez muito bem ao Senhor, à casa de Deus e a Israel. Mas quando ele morre, aí Joás, que estava sendo orientado por ele, Joás ele se torna idólatra, ele se perverte, e aí vem juízo de Deus sobre ele, e aí os servos vão conspirar contra ele e ele vai ser morto. Então ele vai ser morto pelos seus servos. No 25, Amazias, ele reina, e ele faz o que é reto aos olhos do Senhor, embora que não com interesse de coração. Ele ainda se envolve em caso de idolatria. E no 26, nós vamos ver Uzias, com 16 anos, reinando em lugar de Amazias. Uzias não vai ser um mau rei, vai ser um bom rei, mas ele comete um grave pecado, porque ele exalta o seu coração e ele se corrompe. Por quê? Ele vai entrar no templo para queimar incenso no altar de incenso, e isso era só para os sacerdotes, e aí Deus vai castigar ele, porque ele não competia, ele fazia isso, ele era o rei, mas isso era ministério dos sacerdotes, filhos de Arão, e quando ele, por ser rei, ele faz isso, ele é castigado e ele se torna leproso, e aí Jotão, seu filho, vai assumir o governo porque ele está leproso. E Jotão, no 27, vai ver que ele reina bem, ele é um bom rei. Mas ele tem um filho, no 28, Acás, e Acás vai reinar, e Acás vai ser um mau rei. E aí Acás vai buscar socorro na Síria, ele é terrível, Acás, ele é um mau rei. Mas em compensação, ele transgredia contra o Senhor. Quanto mais apertado ele estava, ele mais transgredia contra o Senhor. Mas em compensação, Acás vai ter um filho chamado Ezequias, no 29, que vai ser também um dos melhores e maiores reis que Israel já teve. E ele teve um coração tremendo, e aí tu vai ver a história dele até o 32. Ezequias é filho de um mau rei, por isso que muitas vezes eu debato sobre a situação da maldição hereditária, que não bate nesses reis aqui, porque Acás foi péssimo rei, e Ezequias foi um rei maravilhoso, buscou o Senhor, se converteu, ele tem vários problemas, ele vai ser invadido pela Síria, mas ele confia o Senhor, e muitas vezes a gente está fazendo as coisas boas, ele estava fazendo tudo bem, ele começou o serviço na casa de Deus, ele buscou a lei, buscou os mandamentos, buscou a Deus, fez tudo de todo o seu coração e prosperou. Mas no 32 tu vai ver que depois dessas coisas, desta verdade, o rei da Síria vem e sitia ele e está para destruir Jerusalém. Então não quer dizer muitas vezes que tu está fazendo as coisas certas, que tu está buscando Deus, que tudo vai dar certo. Então aqui é um caso que a gente vai ver. Ele fez tudo, prosperou, buscou o Senhor de todo o coração, mas ele não quer dizer que ele não teve luta, ele teve uma luta tremenda. E Deus dá um grande livramento para Ezequias, porque Ezequias, além de ter esse coração maravilhoso que Deus deu para ele, Deus colocou Isaías para estar do lado dele, então ele foi ajudado pelo profeta. E aqui no 32 tu vai ver algo maravilhoso aqui. Quando Ezequias ele fala ao povo, ele assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei
de Judá. Olha as palavras de Ezequias, ele diz assim, ó, conosco está há um maior conosco do que com ele. Então, o rei da Síria, Senaqueribe, ele tinha um grande exército, e ele estava pronto a dominar Jerusalém. Mas olha a fé e a confiança que Deus colocou no coração de Ezequias, ó, conosco há um maior do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e guerrear nossas batalhas. E aí o povo descansa nessas palavras de fé. Aí temos a grandiosidade que Deus destrói todo o exército de Senaqueribe, e ele vai ter que voltar e ele vai ser morto na sua cidade. No 32 ainda, nós vamos ver que Ezequias, o seu coração se exaltou, e aí ele vai ter que se humilhar de novo, e ele vai adoecer mortalmente, e Deus vai curar ele de uma maneira sobrenatural. Mas o coração dele não corresponde aos benefícios que foram feitos. E aí vem grande ira, e ele se humilha e busca ao Senhor. Então Ezequias foi um bom rei. Só que aí nós vamos cair no outro problema. Ele foi um bom rei quando ele se humilhou e Deus trouxe ira. Quando ele se exaltou, veio ira e ele se humilhou de novo. Mas ele tem um filho no capítulo 33 que vai ser o pior rei que houve em Israel, em Judá, perdão, que é Manassés. Manassés é terrível, ele é adivinho, ele mexe com o ocultismo, ele passa os filhos pelo fogo, ele é terrível, terrível, terrível. Muito embora ele é levado em cativeiro e ele se arrepende, mas ele é um péssimo rei. Então, quem sabe o pior rei que houve em Judá. E aí nós vamos ver filho de um rei que foi glorioso, e foi um terrível, terrível. E tem um filho ruim, que é Amon. E aí no 34 nós vamos ver, para mim, fora Davi, o maior rei que houve, que é Josias. E Josias é filho de um mau rei, neto do pior rei que houve em Judá. Mas ele não houve outro rei que se convertesse. Ainda moço, ele começa a buscar o Senhor, não teve outro rei que se convertesse como ele se converteu. Ele sendo moço, ele começa a buscar o Senhor, e ele tem um coração totalmente voltado para Deus. Ele, quando ele vê, ele escuta o livro da lei que estava esquecido, ele se quebranta diante de Deus, ele tem um coração quebrantado. No 35 ele vai celebrar a Páscoa, e aí também vai aparecer a morte de Josias. E aí no 36 seus filhos são maus reis. Aí vem Jeoacás, Joiaquim e Zedequias reina, e eles são terríveis. E aí eles vão ser levados para o cativeiro babilônico. E aí termina o livro com o rei da Ciro, o rei da Pérsia, quando ele domina a Babilônia. E aí ele diz: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Então, termina a 2 Crônicas com o cativeiro babilônico, mas já mostra Babilônia sendo tomada por Ciro, rei da Pérsia, e Ciro reconhecendo a glória de Deus. Ó, Deus me deu todos os reinos da terra, e ele me disse para mim edificar a sua casa em Jerusalém. E aí ele permite que os judeus venham a voltar para reconstruir o templo em Jerusalém. E aí nós acabamos o livro de 2 Crônicas. Eu espero que tu desfrute da leitura desse livro. Tem passagens maravilhosas, reis maravilhosos de Judá, orações que servem para a nossa vida hoje. Nós vamos ver a glória do nosso Senhor Jesus Cristo se manifestando no livro de Crônicas.
e nós vamos ver o final quando o nosso Deus entrega todos os reinos a Ciro e Ciro reconhece a glória do nosso Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse livro de 2 Crônicas que nós estamos fazendo a leitura, que a verdade da tua palavra venha penetrar no nosso coração e nós possamos aprender e crescer no teu conhecimento e no conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.